Olá, hoje nós vamos falar sobre o campo de batalha. No campo da mente é que nós nos declaramos derrotados ou vitoriosos. As maiores batalhas espirituais que enfrentamos é no campo da mente. A nossa mente contém um filtro pelo qual passam todas as informações que vão para a nossa alma. Se o filtro da nossa mente não estiver lavado e purificado pelo sangue de Jesus e não estiver cheio da palavra de Deus, toda a sujeira entrará em nossa alma e a contaminará. Na mente nós decidimos servir a Deus ou ao diabo, fazer a vontade do mundo ou a vontade de Deus, ser vencedor ou ser um derrotado, mentir ou dizer a verdade, ser um crente cheio do Espírito Santo ou ser um crente medíocre, ser abençoado ou ser amaldiçoado. Qual é a tua escolha? Em João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você prefere crer na palavra de Deus ou nas mentiras do diabo? Em João capítulo 8, versículo 44, diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade e não me credes? Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós precisamos transformar a nossa mente com a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará do quê? Do engano, da mentira, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres. Precisamos conhecer a verdade. É a única maneira que temos de ser transformados. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser sábio é transformar a nossa mente com a verdade. Isso é sabedoria. Jeremias capítulo 51, versículo 45 ao 47 diz: saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor, e para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador, reinos contra reinos. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de esculturas de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. O que é a Babilônia? A Babilônia é uma idolatria. E esses mortos que falam aqui na palavra, que cairão no meio dela, os mortos são as pessoas que espiritualmente não têm entendimento da palavra de Deus, vivem aceitando a mentira dos outros, sendo enganados, são mortos espirituais. Por isso a palavra de Deus diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, é por essa razão que há entre vós muitos enfermos, muitos que sofrem, muitos doentes e muitos que dormem. Saia do meio do erro. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18 diz: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saia da Babilônia, saia da idolatria. Jó capítulo 28, versículo 28, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal, do erro, do engano, é inteligência.
Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, se você não der ouvidos à verdade, não tem mais volta. Veja o que diz Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Saia do engano e seja salvo você e a tua família. Procure a presença de Deus e pare de viver no engano. Já não é tempo de andarmos vivendo numa idolatria, numa mentira enganosa. Nós precisamos da verdade que liberta e que salva, em nome de Jesus.